Olá, meu nome é Joaquim Lourenço. Estarei fazendo uma breve meditação sobre a ressurreição. A Bíblia conta que num tempo da eternidade, Deus decidiu fazer a raça humana. E tudo o que Deus havia criado, inclusive o próprio homem, devia viver crente em Deus pela fé de que a sua palavra era a melhor coisa para se cumprir. A Bíblia conta que o homem, certo tempo, despiu-se do mandato de Deus e desobedeceu, tomando então do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, que infelizmente acabou acarretando graves consequências para a humanidade. A partir do momento que o homem desconfiou, ou seja, deixou de exercer fé em Deus, o homem pecou e trouxe consigo a morte eterna. E assim a Bíblia o diz. Por essa razão, hoje sofremos, perdemos entes queridos e passamos muito tempo com saudade das pessoas que amávamos e que partiram há muito tempo. A Bíblia diz que por Jesus Cristo nós conseguimos obter novamente a vida. Por isso Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a ressurreição, eu sou a vida. Todas essas palavras foram para trazer ao coração humano a esperança de que em Jesus Cristo era possível voltar a ter a vida eterna. Mas Jesus aqui passou, morreu por nós, a vida continua e a morte também. Porém, a Bíblia comprova que a morte não é o fim da vida. Que ninguém que morre vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Porém, todos os que morrem aguardam a ressurreição, o triunfo de Jesus Cristo sobre a morte que eu e você estávamos condenados. Por essa razão, o texto bíblico que estarei a ler será 1 de Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso 3, a Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, se referindo aos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, diz Paulo, se cremos que Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia todos aqueles que dormem no pó. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Portanto, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição dos mortos em Cristo é uma prenda para todos aqueles que acreditaram nele. Portanto, num momento muito breve, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, voltaremos a ver as pessoas a quem amamos. E todos aqueles que forem fiéis a Cristo, que é a vida eterna, herdarão com ele a própria vida eterna e viverão para sempre. Não mais morte, não mais dor, e tudo será deixado para trás. Portanto, qualquer pessoa que passa por essas situações, a Bíblia diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus possa lhe abençoar. Foi um prazer muito grande falar consigo. Até a próxima.